Olá, façamos hoje a leitura do livro de Êxodo, capítulo 3, da Bíblia Sagrada. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Capítulo 3, versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Capítulo 3, versículo 4. E, vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Capítulo 3, versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Capítulo 3, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Capítulo 3, versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amoreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Capítulo 3, versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Capítulo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Capítulo 3, versículo 12. E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Capítulo 3, versículo 3. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Capítulo 3, versículo 14. E disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Capítulo 3, versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Capítulo 3, versículo 17. Portanto, eu disse:
far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amoreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, e a uma terra que emana leite e mel. Capítulo 3, versículo 18. E ouvirão a tua voz, irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Capítulo 3, versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Capítulo 3, versículo 20. Portanto, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Capítulo 3, versículo 21. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Capítulo 3, versículo 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Assim, encerramos hoje o capítulo 3 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Olha, naqueles livros de mensagem diária, eu li uma mensagem uma certa feita que dizia o seguinte: um homem estava no deserto, aconteceu algum acidente e ele se perdeu, estava no deserto. E obviamente estava com muita sede. E ele estava desesperado, caminhando naquela areia quente, durante o dia, durante a noite, não encontrava nenhum abrigo, não encontrava água, já não tinha reserva de água. E de repente ele encontrou assim no meio do deserto uma máquina. Essa máquina estava bastante enferrujada. E ao lado dessa máquina existia uma garrafinha de água bem geladinha. E a garrafinha estava escrito assim, ó: para que você possa ter água em abundância, para que a água possa jorrar através desta máquina, é preciso então que você pegue essa garrafinha de água que está bem geladinha e coloque e despeje toda na máquina. E aí então ela irá funcionar e fornecer água para que você possa beber e possa ficar restaurado e continuar o seu caminho. E aquele homem ficou na maior dúvida, sem saber o que fazer. Ele não sabia se jogava a garrafinha de água ou se aproveitava aquela água geladinha que estava ali, bebia, era certeza de que ele iria matar a sede que ele estava sentindo, né? E ele pensou bastante, e de repente ele pegou aquela garrafinha de água e derrubou de uma vez só na máquina. E ficou ali ansioso, aguardando. E não acontecia nada. Nos primeiros segundos não acontecia nada. E passaram alguns minutos a mais, não acontecia nada. Já era um tempo longo que tinha se passado. E ele estava desesperado. Ele dizia: para que eu fiz isso? Não adianta, não deu certo. Eu agora tinha aquela esperança de beber aquela água, tinha aquela certeza de beber aquela água e eu desperdicei aquela certeza. Não adianta, por que eu fiz isso? E ficou desesperado. E aí, sem esperança mesmo, ele começou a se afastar da máquina como se fosse embora. E de repente ele começou a ouvir uma zoada. Pum, 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 alguma coisa se movimentando, alguma coisa parecia que estava trabalhando, aquela máquina parecia que estava trabalhando, e de repente começou a cair uma gotinha de água, depois mais uma, e um jato de água forte começou a cair e permaneceu ali, caindo aquela água. Ele pôde
então suprir os seus reservatórios, colocar água ali e continuar a sua viagem. Pois é, a história é mais ou menos assim. Eu também um dia encontrei uma máquina dessa no deserto da vida. E eu também fiz como aquele homem. Resolvi pegar a garrafinha de água e colocar toda dentro da máquina. E essa garrafinha de água que nós colocamos ali, ela nos traz Jesus, que é a água viva. Essa mensagem é mais ou menos assim. Então eu tenho para dizer para vocês que se você estiver no deserto da vida, se você estiver sem esperança, não desista. Jesus é a saída. Jesus é a água da vida. Muito obrigado. Estamos no início do ano de 2018. Eu desejo para todos que me escutam, me assistem, um feliz ano novo com Jesus. Tá bom? Meu nome é Lúcia Marques. Inscreva-se no meu canal.